Graça e paz, amém? Vocês estão felizes, gente? Amém? A gente está muito feliz também em receber cada um de vocês. Eu quero dar as boas-vindas, especiais para quem veio convidado por alguém. Quem veio convidado por alguém hoje? Levanta sua mão para a gente poder te conhecer. Pode levantar, gente. Fica com vergonha não, gente. Não vou oferecer cartão da Renner nem nada do tipo. Pode levantar a mão sem medo, só para a gente poder te conhecer mesmo. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou um dos pastores aqui da igreja e quero compartilhar uma palavra com o coração de cada um de vocês e eu espero que Jesus possa falar com a gente hoje à noite. Amém, gente? Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia, o seu celular, se você tem aí. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês encontraram? Sim? Vamos ler então, gente, a palavra de Deus diz o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, por 4 outras pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Até aí, por enquanto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta, mas eu quero fazer uma oração com você, pode ser? Feche seus olhos aí no seu lugar, para a gente poder orar juntos. Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos te agradecer por cada pessoa que saiu da sua casa, que atendeu ao convite de estar aqui hoje, não simplesmente o nosso convite, mas o seu convite. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós sabemos que você atraiu cada um dos corações que estão aqui nessa noite. Então, nessa hora, nesses próximos minutos, nós queremos colocar toda a nossa atenção no Filho de Deus. Nós queremos pedir ao seu Espírito Santo que abra os nossos ouvidos, que abra os nossos olhos, mas que abra principalmente o nosso coração, para que nós possamos nessa noite ouvir a palavra de Deus e que nós possamos ser transformados pela palavra de Deus. Senhor, que nessa hora o nosso coração esteja totalmente aberto para ouvir a sua palavra. Senhor, não as palavras do mundo, porque muitas vezes as palavras do mundo é tudo aquilo que nós ouvimos durante a semana, mas nesse momento nós queremos abrir e inclinar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Então quero pedir para que o coração dos meus amigos que estão aqui sejam terrenos férteis, para que a semente do Evangelho possa dar muitos frutos a partir de hoje, frutos que permaneçam para a glória de Deus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Você que é de fora, eu vou perguntar, vocês estão felizes ainda várias vezes. Então pode responder sem vergonha nenhuma, porque até o final da mensagem vão perguntar mais umas 50 ou 60 vezes, aproximadamente. Gente, quero falar com vocês hoje à noite sobre os amigos que nos levam até Cristo, ok? Os amigos que nos levam até Cristo. Algumas semanas atrás, eu estava assistindo a uma reportagem do Profissão Repórter, e aí o tema do programa naquela terça-feira era desperdício. E aí eles dividiram os repórteres em 3 equipes, e cada equipe foi para um canto do mundo e também um canto do Brasil. Aí uma primeira equipe foi lá para o Chile, no meio do deserto, e aí, se você não sabe, no meio do deserto do Atacama, no Chile, existe o maior lixão de roupas a céu aberto do mundo. Então, provavelmente, uma roupa que você já descartou, que você não usava mais, foi parar nesse lixão. Uma outra equipe foi lá para o Mercadão Municipal de São Paulo para falar sobre o desperdício dos alimentos. E uma terceira equipe foi para Manaus,
onde existe, né, um lixão de aparelhos eletrônicos. Então, celulares, tablets, tudo aquilo que a gente não usa mais de tecnologia vai parar, então, nesse lugar. E aí, gente, eu comecei a assistir o programa e pensar que isso é muito um reflexo do nosso tempo, né? Porque qual que é uma característica muito forte dos dias que a gente vive, né? As coisas, elas são feitas para não durar. As coisas que a gente compra hoje em dia, né? Boa parte delas, elas são feitas para não durar. Se você falar sobre o seu celular, por exemplo, né? Existe algo que acontece com os celulares que os especialistas chamam de obsolência programada. Pedro, o que é obsolência programada? A pessoa que fez o seu celular com data de validade. E aí vai chegar uma hora que o seu celular vai parar de funcionar. Sim ou não, gente? E geralmente é aquele momento em que o seu celular não consegue mais atualizar o sistema. E aí você é praticamente obrigado, né, a trocar por um aparelho novo. Só que a pessoa que criou o celular já sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer e você teria que quase que obrigatoriamente comprar outro celular. Mas a gente não faz isso somente com celular. A gente faz isso também com roupa, né? A gente vai comprando roupas novas e jogando as roupas velhas fora, né? Ou dando para outras pessoas, não somente porque o nosso corpo muda, né? A gente vai emagrecendo, vai engordando também, aí a camiseta que servia ontem, hoje já não serve mais, mas porque a gente também gosta de ir renovando o nosso guarda-roupa, e muitas roupas que a gente compra hoje também, você compra, né, uma brusinha, né, naquelas lojas que a gente conhece, não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas aí na primeira lavada a blusa encolhe, né? A blusa estava aqui, você lavou, a blusa veio parar aqui, né? Então, gente, as coisas são feitas para não durar. Mas o que me chamou a atenção quando o pessoal do Profissão Repórter foi para Manaus é que muitos aparelhos eletrônicos que as pessoas jogam fora, eles não estavam 100% estragados. Muitos celulares, muitos computadores, os próprios catadores pegavam e levavam para casa. Por quê? Estavam funcionando. Outras coisas, os catadores pegavam, levavam para alguém que entendia, que consertava, e a pessoa rapidamente consertava o celular e consertava o computador. Mas como as pessoas não queriam, né, dar manutenção naquilo que elas tinham, elas pegavam então os aparelhos eletrônicos e jogavam no lixo. E, gente, hoje isso acontece, infelizmente, não só com aparelhos eletrônicos, não apenas com as nossas roupas, mas acontece também com os nossos relacionamentos. Os tempos que a gente vive, não somente os aparelhos eletrônicos ou as roupas se tornam descartáveis muito fácil, mas os nossos relacionamentos, as nossas relações também acabam se tornando descartáveis. E as nossas relações de amizade, né, principalmente. Quem nunca, no último dia de aula, você que já se formou no ensino médio, né, olhou para aquelas pessoas que passaram 3 anos da vida com você, e aí você falou, do terceirão para a vida. E aí eu te pergunto, quantas dessas pessoas você tem contato hoje, que estudaram com você no ensino médio, né? Eu, gente, consigo contar nos dedos, né? Com quantas pessoas do meu ensino médio eu ainda converso hoje em dia, alguns anos depois que eu me formei. Então, gente, é tudo muito líquido, é tudo muito descartável. Por quê, gente? Fazer manutenção de alguma coisa custa tempo. Fazer manutenção de alguma coisa custa dinheiro. Fazer manutenção de alguma coisa pede da gente esforço. E não somente das coisas materiais, mas dos nossos relacionamentos também. Então, gente, ter alguém para poder compartilhar a vida, ter um amigo para poder caminhar com a gente, é maravilhoso, gente. Sim ou não? É muito bom você ter um companheiro, uma companheira de jornada para poder compartilhar os seus perrengues ao longo do caminho. Só que, gente, os nossos relacionamentos, eles precisam de manutenção. Senão, os nossos relacionamentos vão se tornar descartáveis. Eu gosto muito de uma frase sobre amizade, e eu quero ler ela para você. Essa frase é de um homem chamado C.S. Lewis, ele que escreveu As Crônicas de Nárnia. E aí, sobre a amizade, ele fala o seguinte: a amizade é desnecessária, como a filosofia, como a arte e como o próprio universo, pois Deus não precisava criar o universo. A amizade não tem valor de sobrevivência.
ela é, antes, uma das coisas que dão valor à nossa sobrevivência. Então, gente, se nós formos parar para pensar, né, você não precisa necessariamente ter um amigo para conseguir viver a sua vida. Mas quando você encontra um amigo, uma amiga verdadeiros, isso parece que dá um pouco mais de valor para a nossa vida. Isso parece que renova o nosso coração para a gente continuar caminhando no meio das adversidades da vida. Só que, gente, esses relacionamentos que a gente constrói pelo caminho, eles não podem ser relacionamentos descartáveis. E é justamente porque hoje, né, a gente acaba, às vezes, parando de falar com as pessoas ou virando as costas para alguém muito rápido, que essa história aqui de Marcos, capítulo 2, me chama muito a atenção. Quando a gente lê os evangelhos, né, então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós lemos os evangelhos, a gente descobre que Mateus e Lucas também registraram essa história aqui do paralítico entrando, né, pelo telhado. Só que Marcos colocou essa história logo no começo. Nós acabamos de ler o capítulo 2. Mas quando você lê Mateus e Lucas, essa história está um pouco para o meio dos evangelhos. Então Jesus já tinha feito algumas coisas, né, alguns milagres, até chegar nesse ponto aqui. Jesus já tinha, por exemplo, pregado para os seus discípulos o Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus já tinha curado um homem leproso. E aí Jesus diz, olha, não conta para ninguém que eu curei você. E aí o que foi que o homem fez? Justamente o contrário do que Jesus pediu. E agora, gente, Jesus não conseguia mais ir para os lugares sem ter uma multidão atrás dele. E antes de curar esse paralítico, Jesus também curou a sogra de Pedro. Ele chega na casa de Pedro, a sogra dele estava com uma febre muito forte, ele pega na mão dela e coloca aquela mulher, então, de pé. E aí, muito provavelmente, era na casa de Pedro que essa história aqui de Marcos 2 está acontecendo. O nome de Jesus se espalhou, todo mundo quer receber alguma coisa de Jesus, todo mundo quer ver aquilo que Jesus está fazendo e a casa está abarrotada de gente. A palavra diz que não havia nem mesmo lugar junto à porta. Tinha gente já para fora da casa. E aí você que talvez assim como eu não gosta de lugares com muitas pessoas, né, aglomeradas, você tenta imaginar comigo esse dia, né? Provavelmente era uma casa muito pequena e as pessoas saindo, né, pelas janelas, saindo também pelas portas. Aí o versículo 3 diz para a gente o seguinte: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Meus irmãos, nos tempos de Jesus, a mente, a cabeça das pessoas tinha 2 divisões principais. E qual eram essas 2 divisões? Existem coisas puras e existem coisas impuras. Existem coisas boas, coisas limpas, e existem coisas sujas. E, gente, quando uma pessoa tinha uma doença, né, principalmente se essa doença fosse lepra, né, paralisia ou então cegueira, essa pessoa era considerada uma pessoa impura. As outras pessoas não queriam ter nenhum tipo de relacionamento com alguém que era coxo, que era paralítico, com alguém que era leproso, ou então com alguém que era cego. Então, gente, esses 4 amigos que levaram esse quinto, né, naquele dia para poder se encontrar com Jesus, talvez eles tivessem passado até aquele momento, né, enfrentado muitas situações para poder manter aquela amizade. Por quê? Gente, era uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Se a pessoa era paralítica, era cega, era leprosa, essa pessoa não podia trabalhar. Então, da onde que essa pessoa ia tirar dinheiro? Muitas vezes eram pessoas que iam para as ruas para poder pedir esmola para as outras pessoas. Mas agora, olha para esse texto de novo comigo, tendo como comparação os nossos dias. Dias onde nós muitas vezes descartamos as pessoas por motivo nenhum. Mas esses homens estão se esforçando, não estão abrindo mão de andar com alguém que era rejeitado
por todas as outras pessoas. Eles estão agora carregando o amigo deles, que era visto por outras pessoas como uma pessoa impura, como uma pessoa que não tinha nada para poder oferecer para eles. Porque, gente, se uma amizade começa, baseada em algo que nós podemos oferecer, ou que a pessoa pode nos oferecer, essa amizade não é uma amizade verdadeira. Se você olhar para as amizades verdadeiras que você tem na sua vida hoje, tenta lembrar como é que foi que você conheceu aquela pessoa. Talvez, na primeira conversa, você não sabia onde a pessoa trabalhava. Você não sabia quanto a pessoa ganhava. Você não sabia quem eram os pais daquela pessoa, né? Porque, gente, geralmente, como que nasce uma amizade? Eu começo a conversar com o Lê e no meio da conversa eu descubro o quê? Você também gosta de tal coisa? Eu achei que eu era a única pessoa no mundo que colecionava garrafa d'água. Mas eu descobri agora que tem mais uma pessoa esquisita que também coleciona garrafa d'água da cor preta. E aí, a partir daquele momento, nasce uma amizade. Só que, gente, essa primeira conversa não foi um levantamento do imposto de renda. Quanto você ganha? Onde você trabalha? Quem é a sua família? As verdadeiras amizades, meus amigos, não nascem por interesse. Nascem porque nós temos alguma coisa em comum com aquela pessoa. E perceba, esse homem que não tinha nada para oferecer, está sendo agora carregado pelos seus 4 amigos, e esses amigos estão levando esse homem, então, ao encontro de Jesus. Não porque ele poderia oferecer alguma coisa, mas porque eles sabiam que Jesus poderia fazer alguma coisa por aquele homem. E, gente, hoje em dia, amizades assim, elas estão cada vez mais raras. Elas estão cada vez mais escassas. Tem uma música de um cara chamado Thiago York, e ele diz assim: se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. E por que é um dia especial, gente? Porque você não acha muito mais disso por aí. A gente começa a olhar para as pessoas muitas vezes só interessados naquilo que as pessoas vão nos dar de volta. Mas não é isso que esses amigos estão buscando aqui em Marcos 2. O texto continua no versículo 4 e o texto diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava. E através de uma abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Como você pode bem imaginar, as casas do tempo de Jesus não eram igual à casa que você mora hoje. Pensa comigo, gente, Oriente Médio, um lugar extremamente quente. E como é que as pessoas se protegiam do calor? Elas faziam uma casa com uma laje dupla. Então tinha uma primeira laje com argila, depois tinha umas ripas de madeira em cima, uma outra laje, e aí vinha a palha, ou então o feno, que cobria o telhado. E aí do lado da casa tinha uma escadinha, onde você conseguia subir para o telhado, e provavelmente foi essa escada que aqueles homens usaram para poder subir o amigo deles até em cima. Só que, gente, esses homens tiveram que literalmente cavar o telhado para poder descer o amigo deles lá dentro. Não foi como se eles somente tivessem pegado aquelas telhas que nós temos hoje, tira uma telha, coloca para lá, tira a outra. Não, eles tiveram que abrir um buraco na argila. E não apenas numa camada de argila, mas em 2 camadas de argila. Eles tiveram que se esforçar para levar aquele amigo deles até Cristo. E, gente, amizades são feitas de momentos de desafio. Amizades são feitas de momentos difíceis. E, gente, como é bom nós podermos olhar para o nosso lado e a gente perceber que nós temos amigos do nosso lado que vão enfrentar com a gente os desafios que a gente tem, independente, de quais forem esses desafios. Só que, gente, aqueles amigos não estavam, abrindo um buraco no teto
para levar aquele homem para qualquer pessoa. Eles abriram um buraco no teto, porque eles sabiam que somente Jesus poderia resolver o problema daquele homem. Aqueles 4 amigos sabiam que somente Cristo, que estava dentro daquela casa, é que poderia resolver o problema daquele amigo que eles estavam, então, levando até Cristo. Esse homem que talvez até aquele momento já tivesse passado por tanta frustração, por tantos comentários maldosos, tanta gente virando a cara para ele na rua. Mas os amigos dele compraram a briga dele e disseram: não, nós conhecemos uma pessoa que pode transformar a sua vida. E a gente não vai medir esforços para poder levar você até essa pessoa. A gente vai colocar você em cima da casa, mas não apenas isso. A gente vai cavar o teto, se preciso for, para que você possa ir até Cristo. E, gente, ainda hoje a gente precisa conservar no nosso coração a mesma iniciativa que esses homens tiveram. Porque talvez você está acompanhando um amigo seu, lutando com uma situação específica já talvez há tantos anos. Só que você sabe que a pessoa que pode resolver essa situação se chama Jesus Cristo. Você está acompanhando esse perrengue do seu amigo já há não sei quanto tempo. E nós sabemos, meus amigos, quem é a pessoa que pode dar jeito nessa situação. E se você ainda não sabia, o propósito dessa mensagem hoje à noite também é te contar isso. Quem pode resolver esse nosso problema da alma, do coração, da tristeza, da ansiedade, da depressão? Meus amigos, quem pode resolver todas essas coisas, a nossa carência, a nossa baixa autoestima, não é nenhuma outra pessoa a não ser Cristo. Nós estamos reunidos hoje à noite aqui nesse culto por causa dele. Gente, o pão com linguiça é só uma desculpa, porque a gente também gosta de comer, né? Mas, gente, o motivo da nossa reunião, a razão de nós estarmos aqui é o próprio Filho de Deus. Se ele não estivesse nos reunindo aqui, a gente não estaria aqui hoje. E talvez você que tem um amigo passando por uma situação já há tanto tempo, você precisa conservar no seu coração essa mesma iniciativa. Eu preciso levar o meu amigo até Jesus. E talvez seja por isso que o seu amigo fez tanta questão que você estivesse aqui hoje. E te mandou mensagem a semana inteira. Fulano, você vai? Eu vou. Mas você vai mesmo? Já falei que eu vou. Mas você vai mesmo? Se você perguntar mais uma vez, eu não vou mais. Por quê? Ele sabe que a pessoa que pode dar uma resposta, a pessoa que pode talvez resolver aquilo que você enfrenta, se chama Jesus. E por isso talvez o seu amigo ficou, cavando um buraco no teto o mês passado todo e esse mês agora, para que hoje você pudesse estar aqui. Gente, a coisa mais preciosa que nós podemos oferecer para os nossos amigos é Jesus. A coisa mais importante que nós podemos compartilhar com quem caminha com a gente é a vida que existe em Jesus. Porque nós muitas vezes nos esforçamos, de tantas maneiras para poder convencer os nossos amigos a fazerem tantas coisas. Talvez as melhores coisas que você já viveu, você viveu por causa de um amigo seu, porque ele te deu um empurrãozinho. Mas talvez também as piores coisas que você já viveu, você também viveu talvez por conta de um amigo. Talvez o maior mico que você já pagou na sua vida, você pagou por conta de um amigo. Ele falou, não, vai lá, não tem ninguém olhando. E aí você foi, E no final tinha um tanto de gente olhando. Então, se nós nos esforçamos, meus amigos, tantas vezes para convencer os nossos amigos de tantas coisas, por que não nos esforçar para que os nossos amigos se encontrem com Cristo? Por que não usar essa energia que nós temos para poder trazer as pessoas para quem de fato importa? Os meus pais têm uma história que eles contam sobre 2 amigos deles, E na época eles não eram um casal ainda. E aí todo mundo estava interessado que esses 2 fossem um casal.
Mas aí ninguém tomava a iniciativa, nem o homem, nem a mulher. E aí um dia reuniram um grupo de amigos lá, colocaram o cara na parede e falaram o seguinte: olha, ela precisa de carona para ir embora, você vai levar ela embora. E se amanhã a gente ligar para ela e ela falar que nada aconteceu, que você não deu, sei lá, uma boa noite especial, que não teve um beijo, a gente vai te pegar. Olha que grupo de pessoas maravilhoso, né? Que se reuniam, né? Se amanhã não tiver acontecido nada, a gente vai voltar aqui e a gente vai te bater. E você pergunta: Pedro, isso deu certo? Pior que deu, gente. Eles estão casados até hoje, têm 2 filhos. Pedro, não quer dizer que saindo daqui, eu vou pegar, então, o meu amigo, quero juntar com outra pessoa e vou fazer exatamente a mesma coisa. Não estou falando isso, tá? Não precisa agredir o seu amigo por conta disso. Mas estou exemplificando, gente, que muitas vezes nós usamos a nossa energia para fazer tantas coisas pelos nossos amigos. Mas aqueles 4 homens estão usando a energia que eles têm para poder conduzir aquele homem até Jesus. Vocês estão felizes ainda, gente? Amém? O versículo 5 diz o seguinte: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Antes mesmo de curar aquele paralítico, Jesus começa removendo a culpa daquele homem. Porque, gente, qual que era o pensamento das pessoas nessa época? Se essa pessoa está doente, se ela é impura, é porque ela cometeu algum pecado. E a primeira coisa que Jesus faz é: filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, eu imagino que esse homem, até esse dia, ele tenha ficado imaginando na sua mente: qual será que foi o pecado que os meus pais cometeram? Qual será que foi o pecado que eu cometi para que eu tenha ficado paralítico? Afinal, o que me ensinaram é: se eu estou doente, é porque eu tenho algum pecado. E a primeira coisa que ele ouve quando ele desce pelo meio do teto, imagina você, a casa parando para ver uma maca descer do meio do teto. E a primeira coisa que ele ouve de Jesus é: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí no texto original, o que Jesus disse para ele é: filho, eu estou afastando de você os seus pecados. Filho, eu estou mandando os seus pecados para longe. Agora, gente, aquele homem, ele tem uma nova história para poder viver. Ele tem um novo capítulo para poder escrever. Só que isso começa quando a nossa culpa é removida. E, gente, para a nossa culpa ir embora, os nossos pecados precisam ser perdoados. Para que a nossa consciência volte, talvez, a ficar tranquila de novo, sem esse peso que parece que a gente carrega, os nossos pecados precisam ser perdoados. Só que, gente, aquilo que alivia a nossa culpa, quem consegue aliviar a nossa culpa e remover o nosso pecado, não é outra pessoa que senão Jesus Cristo. Porque talvez você tenha vindo para essa reunião hoje e você já tenha tentado remover a culpa que você sente de muitas maneiras diferentes. Talvez você já tenha tentado, aplacar, tirar o peso da sua consciência, de muitas formas. Só que, gente, não são as amizades ruins, não são os vícios, não são os hábitos que você está praticando e que estão te destruindo, que vão afastar de você o seu pecado e tirar você a sua culpa. A única pessoa que consegue fazer todas essas coisas é o Filho de Deus. O único homem que consegue remover o nosso pecado e, em consequência, tirar a nossa culpa é o homem que está no meio da casa de Pedro, recebendo um paralítico e os seus 4 amigos.
Meus amigos, o que nós precisamos nesses dias não é de algo que anestesie a nossa consciência. Porque muitas vezes no copo de bebida, na droga, nos lugares que você vai, na desobediência para os seus pais, nos gritos que você dá, na maneira como você se comporta, você está tentando aliviar a sua culpa. Você está tentando por você mesmo afastar de você o seu pecado. Pedro, naqueles minutos onde aquilo que eu bebi, ou aquilo que eu fumei, ou aquilo que eu estou fazendo, nos minutos que aquilo está fazendo efeito ainda, parece que o peso vai embora. Parece que a culpa se retira. Só que depois que o efeito de todas essas coisas passa, que o efeito do álcool passa, que o efeito da panela de brigadeiro passa, né? E, gente, não é só a bebida. Pedro, eu estou tão culpado, estou tão triste, eu mereço hoje comer uma panela inteira de brigadeiro. E aí depois te dá dor de barriga, porque você comeu quente, e depois que termina o brigadeiro, a culpa volta de novo. Então, meus amigos, não são os vícios, não são os hábitos que te destroem, que conseguem lidar com a sua culpa. Você precisa de alguém poderoso o suficiente para poder remover primeiro o seu pecado. E somente quem pode fazer isso é Jesus. Mas veja você comigo no versículo 6, que Jesus perdoou os pecados desse homem, e agora um outro grupo de pessoas que está dentro da casa vai começar a criar uma confusão, no versículo 6, que diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem, que é Jesus, fala assim? Ele está blasfemando, ele está pecando contra Deus, porque quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus havia perdoado os pecados daquele homem, tirado a sua culpa, mas agora os mestres da lei eles estão muito incomodados. Porque, gente, os mestres da lei, eles eram especialistas, né, na lei de Deus. Pedro, qual que é a lei de Deus? Eu não sei. Os 10 mandamentos, gente, são a lei de Deus. Só que quando você lê o Antigo Testamento, você vê que não para nos 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos, eles se desdobram para vários outros mandamentos. Então, um exemplo, né? O povo de Israel, eles criavam gado. Então, como é que eles iriam criar gado sem dar confusão do meu boi com o boi do vizinho? Isso também estava na lei. Só que, gente, milhares de anos depois que Deus entregou para Moisés os 10 mandamentos, esses homens aqui que eram os mestres da lei, eles tinham adicionado várias outras coisas na lei. E agora as pessoas tinham mais de 2.000 leis para poder seguir. A minha pergunta é, gente, quem consegue cumprir 2.000 leis sem quebrar nenhuma delas? É impossível, gente. Se nós olhamos para os 10 mandamentos, já começa a dar taquicardia na gente. Porque o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, alma e entendimento. E aí você lê o primeiro, você já pensa: meu Deus do céu, eu já não estou conseguindo cumprir o primeiro. E, gente, qual que era o objetivo dos mestres da lei? Eles queriam se tornar agradáveis a Deus. Eles queriam aparecer diante de Deus fazendo uma boa figura. Por quê? Porque eles cumpriam a lei. Só que, gente, tudo que eles olhavam era a parte externa. Olha, então, vamos orar, vamos jejuar. E aí, quando a gente orar, quando a gente jejuar, vamos colocar nossa pior roupa, vamos passar a madrugada toda chorando, vamos acordar com o olho inchado de tanto chorar, e aí a gente vai para a praça. E a gente começa a orar. E aí vai passar alguém perto de mim e perguntar: nossa, Pedro, mas seu olho está inchado, né? Ah, irmão, aqui eu passei a madrugada toda com Jesus. Olha como eu sou santo. Olha como eu sou agradável diante de Deus. Só que, gente, os mestres da lei não tinham entendido, né, qual era o papel da lei. E, Pedro, qual é o papel da lei? Gente, o papel da lei é apontar a gente para Cristo.
Porque, de novo, se você lê os 10 mandamentos e você for sincero com o seu coração, você sabe, eu não consigo cumprir. Sozinho não dá. Eu vou precisar da ajuda de alguém. E aí, gente, o que Jesus fez foi justamente, ele cumpriu toda a lei. E agora, o que é que torna a gente agradável para Deus? O que é que torna a gente bonito para Deus? Jesus, o sangue de Cristo. Meus amigos, ninguém consegue se colocar, diante de Deus e falar assim, olha Deus, veja o Senhor como eu sou bom. Veja o Senhor como eu sou justo. Talvez você que está aqui hoje, foi convidado por um amigo, dê o que fazer para o seu amigo te trazer. Por quê? O seu pensamento é, eu não vou pisar o meu pé numa igreja. Porque lá todo mundo santo, lá todo mundo é perfeitinho, lá todo mundo é bonitinho, lá ninguém erra, lá ninguém tem falha de nada. Só que quanto mais você se aproximar da gente, mais você vai descobrir que essa é a reunião de pessoas mais imperfeitas da face da terra. E Pedro, por que vocês permanecem juntos? Porque nós precisamos de Cristo, gente. A única pessoa que pode transformar esse nosso coração duro, esse nosso coração ruim. Ai, Pedro, eu não sou assim. Tá bom. Me engana que eu gosto. A única pessoa que consegue transformar, a gente dobrar esse nosso coração de pedra é o próprio Cristo. Só que aquilo que nos torna a gente aceitáveis diante de Deus é o sacrifício de Jesus. Não é simplesmente porque nós somos muito bonitinhos, mas é porque nós temos um Salvador. É porque nós temos alguém que um dia pagou a nossa dívida. Então aqui não é todo mundo perfeitinho, todo mundo santinho, nós somos uma reunião de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Nós somos uma reunião de pessoas que estão sendo melhoradas. E às vezes, gente, dá choque. Às vezes dá atrito. Porque, gente, a amizade também, de verdade, tem atrito. O que Provérbios fala? Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Assim a mulher afia a sua amiga. Porque, gente, a amizade também é construída, em momentos desconfortáveis. Os seus amigos verdadeiros não são aqueles amigos que somente, falam para você que está tudo certo. Eu costumo chamar esse tipo de amigo vendedor de shopping. E nada contra você se você é vendedor de shopping, por favor. Porque, gente, tudo que você faz é bom. Tudo que você faz é bonito. Nossa, fulana, mas esse bate-boca que você teve com o seu pai hoje, olha, cai tão bem em você, que lindo. Olha, essa mentira que você contou para sua mãe, para poder ir lá na chacrinha, não sei das quantas. E você falou que você ia ficar na minha casa. Nossa, você mentiu também. Cai tão bem essa mentira em você. Tudo fica bom, gente. Eu te pergunto, que amizade é essa? As amizades também são feitas de atrito. Só que nós, gente, só conseguimos perceber, o estado do nosso próprio coração se nós estivermos diante de Jesus. E esses homens, esses mestres da lei, eles não estavam errados ao dizer que somente Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade, até hoje, somente Deus é que pode perdoar pecados. Só que nessa época, para perdoar um pecado meu, eu tinha que pegar um animal, levar para o templo, matar esse animal, e aí Deus, então, poderia afastar de mim o meu pecado. Só que, gente, dentro daquela casa, naquele dia, estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele dia, dentro da casa de Pedro, estava um homem que era muito maior do que o próprio templo. E Jesus podia, assim, olhar para aquele homem e dizer, olha, os seus pecados estão perdoados. Só que aí, gente, Jesus ainda vai gastar mais um pouquinho os mestres da lei. Jesus já deu uma ótima resposta, mas Jesus vai continuar. E aí o versículo 8 diz o seguinte, Jesus percebeu no seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E ele lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas nos seus corações?
O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nós nunca vimos nada igual. Gente, logicamente, as duas coisas eram impossíveis de serem feitas para alguém que não era Deus. Somente Deus podia perdoar pecados e somente Deus podia fazer um homem paralítico sair dali andando. E se aquele homem se levantasse e saísse dali andando, seria a comprovação: Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E não tem mais como a gente negar isso. E foi justamente o que aconteceu. Aquele homem que foi baixado dentro daquela casa, em cima de uma maca, a palavra de Deus diz que ele saiu naquele dia carregando a sua maca debaixo do braço. E ele foi embora com aqueles amigos que haviam então levado ele para a presença de Jesus. Eu quero chamar o Lei e o Marquinhos aqui, por favor. Eu já estou caminhando para a conclusão. Gente, quando nós lemos essa história, talvez você já tenha lido essa história várias vezes. A gente não pode perder de vista a coisa mais importante que aconteceu naquela casa, naquele dia. E não foi a cura física daquele paralítico. Gente, a coisa mais importante que aconteceu naquele dia foi que Jesus demonstrou a autoridade dele para perdoar pecados. Porque, gente, o maior problema que aquele homem tinha não era nem tanto a sua deficiência, mas aquele homem precisava que os seus pecados fossem perdoados. E quando eu olho para essa história, eu me vejo no lugar daquele paralítico. Porque, gente, antes de Jesus, nós somos como esse homem. Nós estamos diante de Deus sem ter nada para oferecer. O que é talvez que a gente tem hoje para poder dar para Deus? Nada. Talvez somente o nosso próprio coração. Então, a coisa mais importante que aconteceu naquele dia foi aquele homem ter os seus pecados perdoados. E hoje, olhando para esse texto, no mundo de amizades por interesse, aqueles homens foram um espelho de Jesus, que estenderam a mão para aquele homem, ainda que ele não tivesse nada para oferecer. E, meus amigos, Cristo continua fazendo para nós a mesma coisa, ainda quando nós não queremos Ele. As mãos dele continuam estendidas na nossa direção, atraindo o nosso coração. E é por isso que eu disse no começo, não foi por conta do convite do seu amigo que você veio aqui hoje. E ainda que ninguém tenha te convidado, quem te atraiu para esse lugar foi o próprio Jesus. Quem te atraiu para esse lugar hoje é esse que pode perdoar pecados e é esse que pode afastar de nós a nossa culpa. A maior bênção que aquele homem recebeu naquele dia foi o perdão dos seus pecados. Meus amigos, aquele homem entrou naquela casa, naquele dia, com 4 amigos, mas ele saiu de lá com 5 amigos. Porque aqueles 4 abriram um buraco no telhado, desceram aquele cara no meio da casa, os pecados dele foram perdoados, a culpa foi removida, agora esse homem podia se tornar de Deus. Ele entrou com 4 amigos, mas estava saindo com 5. E, gente, esse é o desejo do coração do Senhor.
que nós nos tornemos todos os dias seus amigos. Que nós nos tornemos todos os dias pessoas semelhantes a Jesus. E as pessoas que conseguem fazer esse caminho, por mais desafiador que ele seja, são as pessoas que tiveram os seus pecados perdoados. Pessoas que tiveram a sua culpa removida. Eu quero terminar lendo com vocês João, capítulo 15, versículo 12. Que diz o seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Porque ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes ordeno. Pois já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Gente, Jesus é a pessoa mais interessada em nos ensinar como nós podemos nos tornar amigos de Deus. Já não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o patrão está fazendo. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que o Pai está compartilhando comigo, eu estou também compartilhando com vocês. Porque eu desejo que vocês se tornem meus amigos. Só que, gente, se tornar amigo de alguém, não tem como se tornar amigo de alguém falando, encontrando essa pessoa somente uma vez no mês. Encontrando essa pessoa somente uma vez na semana. Não tem como construir uma verdadeira relação de amizade com alguém ligando para essa pessoa somente quando as coisas apertam. Somente quando o incêndio começa e eu preciso de alguém que vá lá para poder dar jeito, né? No fogo que eu comecei. Meus amigos, relações de amizade verdadeiras, elas acontecem no dia a dia. Quem nunca teve aquele amigo? Está fazendo o que agora? Nada. Vamos comigo na lotérica? Minha mãe me mandou pagar uma conta. E aí no caminho vocês conversavam. No caminho, vocês conheciam mais um pouco. Fulano, você está fazendo o que agora? Nada. Então eu vou aí fazer nada com você também. E aí ficava duas pessoas em cima do sofá, fazendo nada. Gente, as nossas relações verdadeiras são construídas na nossa rotina. E a nossa relação com Jesus não é diferente. Não é apenas uma vez no mês. Não é apenas um sábado no mês. Não é somente quando as coisas começam a dar errado para mim. Ele está nos chamando para viver uma vida toda com Ele. Pedro, mas eu ainda não sou perfeito, eu também não sou. Pedro, mas ainda tem tanta coisa errada na minha vida, na minha também tem. E qual é o nosso erro, gente? Pedro, peraí então, eu ouvi a mensagem, mas deixa eu arrumar a minha vida primeiro, deixa eu consertar a minha vida primeiro. E aí depois eu respondo ao convite de Jesus. E quem foi que disse que você consegue consertar a sua vida sem Deus? Quem foi que mentiu para a gente dizendo que nós conseguimos consertar o nosso próprio coração sem a pessoa que fez o nosso coração? Gente, somente quem pode tornar as coisas erradas certas no nosso interior é a pessoa que nos fez. De novo, não são os escapes que você talvez está procurando. Não são as fugas de Deus que você talvez está tentando até hoje. Mas é o próprio Deus. E se você está aqui hoje à noite me ouvindo falar mais uma vez sobre isso, é porque o Senhor está insistindo com você. Se torne meu amigo. Se torne uma nova pessoa. Eu é que posso
tirar de você a sua culpa. Eu é que posso afastar, remover de você os seus pecados. Eu comecei falando no começo, né? Que nós olhamos para trás hoje e talvez não temos mais nenhum tipo de contato com pessoas que nós conhecemos durante boa parte da nossa vida. Mas sabe, gente, em Cristo, nós teremos os nossos amigos para sempre. Em Jesus, nós teremos os nossos amigos para sempre. Ainda que lá para o meio da vida a gente se afaste, ainda que vá cada um para um canto, mas naquele dia em que nós estivermos todos diante de Jesus, nós teremos os nossos amigos para sempre. E nós teremos em Cristo um amigo para sempre, que é o mais importante. E à medida que nós olhamos para Jesus, a gente descobre como é que nós podemos ser amigos melhores. À medida que nós caminhamos com Cristo, a gente descobre como é que eu posso me tornar como aqueles 4 amigos que fizeram tudo o que era preciso para poder levar o amigo deles até Jesus. Nós só conseguimos, meus amigos, nos tornar esse tipo de pessoa se nós caminharmos com Jesus. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Eu quero que a gente ore a respeito dessa mensagem. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Talvez a sua situação seja parecida com a desse paralítico, porque além de não ter nada para oferecer para Cristo, você talvez veio para cá hoje porque alguém te chamou, alguém abriu o telhado e te colocou aqui dentro, só que você está sendo esmagado pelo peso da sua culpa. Você está sendo esmagado pelo peso do seu pecado. E você está tentando se livrar dessas coisas sozinho. Você está tentando dar o seu jeito de remover a sua culpa. Só que cada vez que você tenta, você está trazendo para você mais culpa ainda. Cada vez que você tenta afastar de você os seus erros, você acaba cometendo erro em cima de erro, em cima de erro. Mas como eu disse, nós nos reunimos nesse lugar ao redor de Cristo. Nós acreditamos que aquele que pode remover de nós a nossa culpa está aqui nesse lugar nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos e nós vamos cantar. E se você entende que, Pedro, tá aí, isso que você falou faz muito sentido para mim. E eu preciso que talvez alguém ore comigo. Eu quero te convidar, enquanto nós cantamos, sem constrangimento nenhum, sem pressão nenhuma, a sair do seu lugar e vir para frente, se você é essa pessoa que precisa hoje de ajuda para lidar com os seus fardos. Você que hoje talvez entrou nesse lugar como um paralítico, mas quer sair daqui hoje carregando a sua maca. O nosso amigo Jesus está aqui, disponível para curar o nosso coração. Espírito Santo, nós queremos com toda a sinceridade que há nos nossos corações levantar a nossa voz, expor o nosso coração mais uma vez e alguns pela primeira vez diante daquele que pode apagar a nossa culpa, diante daquele que pode remover o nosso pecado. Jesus, você sabe que tantos de nós que estão aqui temos tentado fazer isso com a nossa própria força de tantas e tantas maneiras. Talvez pessoas que já até estão
dentro da igreja, mas ainda estão tentando merecer Deus pelo seu próprio esforço. Mas, Espírito Santo, nessa hora eu peço para que você nos convença dessa palavra. Não serão as minhas palavras, não vai ser o meu muito falar que vai convencer os corações aqui hoje. É somente a sua influência sobre nós, é somente a sua verdade invadindo o nosso coração que pode remover o nosso pecado, remover a nossa culpa. Então, Espírito Santo, eu peço nessa hora, venha sobre os nossos corações. Encontre os nossos corações mais uma vez aqui nesse lugar. Jesus, se apresente novamente para os meus amigos que estão aqui, como sendo aquele amigo que deu a sua vida pelos seus amigos. E não existe amor maior do que esse. Nós não encontraremos amor maior do que esse em nenhum outro lugar. Porque um dia um homem deu a sua vida por pessoas que não o conheciam, por pessoas que não o desejavam, por pessoas que não o buscavam. E nisto nós conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor. Não que nós tenhamos amado Ele, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele estendeu a mão primeiro. Ele jogou a corda para nós primeiro. Ele nos desejou primeiro e Ele continua nos desejando. Ele continua insistindo com você, Ele continua atraindo o seu coração. Então, Pai, nessa noite eu oro por corações rendidos nesse lugar em nome de Jesus. Senhor, dobre os nossos corações, muitas vezes tão teimosos. Senhor, os nossos corações muitas vezes tão orgulhosos, que já descobriram que não conseguem viver sem Cristo. Senhor, que nessa noite todas as nossas ilusões sejam desfeitas, para que a realidade do Seu amor possa se manifestar dentro dos nossos corações. Jesus, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Jesus, transformar corações de pedra em corações de carne é impossível para os homens, mas é totalmente possível para o Senhor. Então, Senhor, nessa noite toque os nossos corações e coloque dentro de nós um desejo de nos tornarmos novamente amigos de Deus. Amigos de Deus.